acompanham a página do PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos começando aqui mais um programa Ponto a Ponto, recebendo novamente nosso grande deputado Patrus Ananias, nosso companheiro de todas as quintas-feiras. E nós vamos hoje conversar sobre um assunto muito importante para o país e para o povo brasileiro, que é a questão da importância do Estado, né, deputado? Do Estado na vida das pessoas, a importância do serviço público. E dentro desse contexto também vamos abordar aí a greve que está acontecendo dos petroleiros, uma vez que é uma greve onde os funcionários da Petrobras reivindicam também o respeito aos seus direitos, mas também, ao mesmo tempo, eles defendem o respeito à empresa, à Petrobras, uma empresa que tanto fez pelo nosso país e que tanto pode fazer ainda, né? E, deputado Patrus Ananias, começando a conversar sobre esse assunto, vamos começar pela greve dos petroleiros, né, que está entrando hoje no 20º dia, começou no dia 1º de fevereiro, e é uma greve que os petroleiros, eles reivindicam aí o cumprimento do acordo coletivo que foi feito entre eles, o sindicato, né, a FUP, né, Federação Única dos Petroleiros, com a Petrobras, que vem sendo desrespeitado. Tivemos demissões, inclusive, que não poderiam ter sido feitas justamente em cumprimento desse acordo, lá na Fafem do Paraná, a fábrica de fertilizantes. Mais de 1000 famílias correm o risco de ficarem desamparadas, né, porque mais de 1000 funcionários poderiam perder o emprego. E nós tivemos aí parece que algumas vitórias nos últimos, de ontem para cá, né, deputado? O senhor participou até de uma reunião, inclusive, né, não só com os petroleiros, mas também com os caminhoneiros, que é uma luta que a gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Claro. Porque o desmonte da Petrobras, o fato de nós não estarmos mais refinando, a capacidade de refinaria está muito abaixo, a gente está só exportando petróleo e comprando o combustível, isso está encarecendo, né, o preço do óleo diesel para os caminhoneiros, né, esse atrelamento também da política da Petrobras ao mercado internacional está fazendo o preço dos combustíveis subir. Então, essa luta tem muito a ver. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da greve dos petroleiros e também da luta dos caminhoneiros, que está começando a juntar as duas categorias, né? Como que foi essa reunião ontem lá na liderança da minoria? Nós tivemos ontem... primeiro, minhas fraternas saudações, né, às pessoas que estão sintonizadas conosco. A alegria de estar aqui mais uma vez, sendo entrevistado por você. Mas nós tivemos, pela manhã, ontem, quarta-feira, né, dia 19, uma reunião na liderança da oposição, liderada pela deputada Jandira Fegali, nossa companheira do PCdoB, com lideranças e representantes dos petroleiros e também dos caminhoneiros, né? Além de outras lideranças das centrais sindicais e de movimentos sociais. Primeiro, fica claro, né, que a greve dos petroleiros tem a ver com o próprio processo crescente de privatização da Petrobras e da entrega das nossas riquezas, do nosso patrimônio. É uma greve pelo cumprimento de um acordo que, infelizmente, a empresa não está cumprindo, né? É uma greve por melhores condições de trabalho, é claro, condições salariais, mas é uma greve também que denuncia esse processo de privatização do Estado brasileiro, privatização dos serviços públicos. Inclusive, outras manifestações e outras greves estão se anunciando, né? Dos Correios, em vários estados há uma inquietação, Casa da Moeda, bem lembrado, em vários estados há uma insatisfação crescente das pessoas que trabalham em áreas fundamentais como saúde, educação, né? Exatamente pelo desapreço que o governo federal e muitos governos estaduais estão demonstrando pelos serviços públicos, pelo Estado, pelas políticas públicas, né? Nessa onda que nós estamos vivendo do neoliberalismo, que nada mais é do que o capitalismo selvagem, né? Nós precisamos, então, propor, a partir dessas greves, uma reflexão nacional sobre a importância do Estado democrático de direito. Um Estado presente, um Estado que garanta políticas públicas efetivas, um Estado que respeite e promova os servidores públicos. Os servidores públicos não são bandidos. Podemos ter situações, às vezes, de alguns privilégios que devem ser, sim, enfrentados, corrigidos, mas a esmagadora maioria dos servidores públicos trabalham para o bem comum,
trabalhadores da educação, da saúde, da segurança pública, da cultura, são servidores nas universidades, que hoje estão sendo também desconstituídas, são servidores de empresas públicas que prestaram e prestam relevantes serviços ao Brasil e que agora estão sendo privatizadas, desqualificadas, como a própria Petrobras, mas também os Correios e Telégrafos, a Casa da Moeda, que você lembrou muito bem, que é o símbolo da nossa soberania, a emissão do dinheiro público, né, que exprime a soberania nacional. Né? Então, eu penso que esse é um momento que nós devemos debater essas questões. Os servidores públicos são essenciais, porque é através deles que nós temos os serviços públicos, que promovem a vida, que promovem o bem comum, que asseguram às pessoas, às famílias, às comunidades, o acesso aos direitos fundamentais, relacionados, como eu disse, quero reiterar, educação, saúde, segurança pública, cultura, a questão ambiental, que se coloca hoje de uma forma tão vigorosa, que nós precisamos também confrontar, né? Então, nós precisamos de servidores públicos, nós precisamos de serviços públicos, nós precisamos do Estado. Fora do Estado, nós aprendemos com as lições da história, é a selvageria, é a lei do mais forte. O Estado democrático que possibilita a convivência das pessoas, o respeito aos direitos fundamentais. Nós vivemos numa sociedade onde há disputas. De um lado, o ser humano tem uma dimensão bonita, a dimensão do amor, a dimensão da solidariedade, da cooperação, que se manifesta nas boas relações familiares, comunitárias. Mas nós temos também o nosso lado mais sombrio, que perpassa a condição humana, as tentações do ódio, da violência, da ganância, da busca do lucro a qualquer preço, muitas vezes em detrimento da vida de outras pessoas. Então, o Estado entra para harmonizar esses conflitos, possibilitar uma convivência social mais saudável, inclusive tendo uma atenção especial para os mais pobres, para aqueles que não podem defender com tanta ênfase os seus direitos como podem os ricos, os detentores do capital econômico, os banqueiros, as grandes empresas nacionais e, sobretudo, multinacionais. Esses se defendem muito bem, têm acesso aos meios de comunicação, desenvolvem a ideologia, eles podem passar para a sociedade, colocando para a sociedade como se fosse um bem coletivo, um bem social, um bem comum, aquilo que é interesse deles. As classes trabalhadoras, os pobres, os excluídos, agricultores familiares, as pessoas que lutam cada dia pelo pão nosso de cada dia, né? As pessoas que têm fome e sede de justiça, como dizia Jesus nos evangelhos, essas pessoas precisam da presença do Estado. E é o Estado que possibilita essa convivência social mais harmônica, onde os interesses econômicos são também limitados, ou devem ser cada vez mais limitados, em função da vida, para que todos possam viver com dignidade. Esse é o grande tema que nós estamos vivendo no Brasil hoje, Heber, porque nós temos, infelizmente, um desgoverno totalmente a serviço dos interesses do grande capital. É só ver o balanço das empresas, o lucro das empresas privadas, dos bancos. E é isso que eu penso que nós, pessoas mais conscientes, devemos conversar com outras pessoas, nas famílias, nos encontros, nas igrejas, nas comunidades, nas escolas, debater essa questão fundamental. E é isso que a greve dos petroleiros, uma greve histórica, vigorosa, uma das maiores greves da história dos petroleiros do Brasil, mais de 20 mil trabalhadores paralisados, eles estão trazendo essa discussão para nós. A Petrobras é um patrimônio nacional, é um orgulho do Brasil, foi o Estado brasileiro que encontrou o petróleo, não foi a iniciativa privada, não. E quem desenvolveu as potencialidades do país com relação ao petróleo e as riquezas ligadas a ele, os desdobramentos, né, foi o Estado brasileiro. Depois de todos os investimentos, tudo feito, nós estamos agora entregando na bacia das almas para o setor privado. Como queremos fazer também com o setor elétrico. E outros setores, como já mencionamos aqui, a Casa da Moeda, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que cumpriu um papel fundamental no Brasil, levando a correspondência, a informação aos mais distantes recantos da nossa pátria brasileira. Eu sou menino do interior de Minas, eu acompanhei na minha infância, na minha adolescência, o papel que os Correios cumpriram, por exemplo, né, para levar as informações, levar as notícias, a correspondência, né?
o papel extraordinário que a própria Força Aérea Brasileira cumpriu. Então, tudo isso está sendo privatizado, nós estamos transformando o Brasil numa grande casa de negócios privados. Ora, a empresa busca lucros. É isso mesmo, nós precisamos de empresas. Eu defendo o Estado com a presença empresarial, iniciativa privada, economia de mercado, só que eu entendo que a livre iniciativa, o empreendedorismo que nós devemos estimular, devem estar adequados às exigências superiores do direito à vida, do projeto nacional, da soberania nacional, daquilo que nós queremos enquanto seres sociais, comunitários, para o bem do nosso país. Tá certo. Deputado, o senhor citou muito bem a questão da soberania nacional, da importância do Estado na vida das pessoas, e é por isso que a gente tem que apoiar mesmo a greve dos petroleiros. Inclusive, ontem tivemos uma boa notícia, que é a questão da abertura de uma mesa de negociação lá no Tribunal Superior do Trabalho, o tribunal reconhecendo que é preciso abrir uma mesa de negociação e não apenas tentar criminalizar a greve, né? Porque o ministro aí do TST, inclusive, impôs multa aí de 500 mil, de 250 a 500 mil por dia para cada sindicato que apoia a greve, que daria mais de 4 milhões por dia se juntarmos todos. Né? Então, pelo menos agora se tem uma mesa de negociação, né? Inclusive mediado pelo TST, as greves lá, o TRT lá do Paraná suspendeu as greves, suspendeu as demissões lá da FAFEM, né? Mais de 1000 pessoas, pelo menos por enquanto, não serão demitidas, né? Está suspenso essa ordem de demissão. Então, pelo menos a gente já começa a vislumbrar que essa greve ela é vitoriosa, né, doutor? Durante muitos anos, eu fui professor na universidade, na Faculdade Mineira de Direito, da PUC Minas, em Belo Horizonte, e durante muitos anos eu lecionei a cadeira de Direito do Trabalho, e fui também advogado trabalhista, advogado de sindicatos, de movimentos sociais. Né? O direito de greve é uma conquista histórica, civilizatória, no processo de conquistas que os pobres, as classes trabalhadoras foram tendo, associado com o direito de organização, de associação. Né? É um instrumento que o trabalhador tem em relação ao poder do capital. Os donos do capital dispõem de um poder enorme, como nós já vimos, que é o dinheiro. O dinheiro seduz, compra, né? O poder que eles têm também junto aos meios de comunicação. Por exemplo, há um silêncio impressionante da mídia brasileira, que tem o compromisso de bem informar a nossa sociedade. É por isso que nós defendemos a liberdade de imprensa, mas a mídia brasileira oculta certos assuntos. Por exemplo, a greve dos petroleiros e outras manifestações legítimas das classes trabalhadoras estão sendo escondidas, não aparecem na mídia. Essa decisão que você mencionou, a decisão bonita, histórica, do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, né? Ontem, por exemplo, eu fui com muita alegria na posse da nova direção do Tribunal Superior do Trabalho. Né? O papel da Justiça do Trabalho foi sempre ligado a essa dimensão, né? De dirimir os conflitos. Né? Os conflitos existem na sociedade. Os patrões, os ricos, os poderosos querem ganhar mais. É só dar o exemplo da Vale do Rio Doce. Hoje não tem mais o Rio Doce, não, retira só a Vale, né? A Vale do Rio Doce era no centro, que era uma empresa nacional. A Vale, com toda a tragédia de Brumadinho, Mariana, continuou tendo lucros exorbitantes, né? A imprensa dando o lucro dos bancos. Né? Então, a greve é um instrumento que os trabalhadores só dispõem da sua força de trabalho têm para se contrapor ao capital, dentro dos princípios da não violência ativa, né? Dos princípios da ação pela conquista, pela afirmação de direitos, defesa de direitos e também conquista de novos direitos, que faz parte do processo democrático, no sentido de melhorias constantes, né, nas condições de vida desses setores que não têm o poder econômico nas mãos. Então, a greve é um instrumento legítimo, que está sendo no Brasil hoje desconsiderado por alguns setores. Setores da mídia poderosa, muito ligados aos interesses econômicos, que não divulgam, né? Setores do poder judiciário, setores do governo, que não negociam. É fundamental que nós coloquemos novamente na sociedade brasileira, né, vinculado ao ideal de um Estado democrático de direito, dos direitos fundamentais, o direito de greve, como direito legítimo, que assiste à classe trabalhadora desde o século XIX. Né? E é importante que, nesse processo, as portas das negociações sejam abertas. É o que nós estamos querendo e defendendo. Mas falar em direito, né, deputado, a gente tem que lembrar também
já que estamos falando de questão de soberania nacional, a importância do Estado, do serviço público, temos que lembrar também a valorização dos servidores públicos, né? Inclusive a gente tem visto aí vários ataques do governo federal, atual governo, ao serviço público, inclusive eles estão prometendo aí uma reforma administrativa, e pelo que a gente já está vendo, o murmurinho do que pode vir, realmente é algo assustador, querem acabar com a estabilidade tem que fazer, às vezes, muito esforço, estudar muito, batalhar para passar no concurso, quer dizer, no futuro ele pode ter todo esse esforço aí, indo por água abaixo depois de 1 ano, 2 anos que assumiu o seu cargo, as duras penas, porque vai acabar a estabilidade. Não só isso, querem também até por redução salarial em troca de diminuição de uma carga de trabalho, por conta da crise, né? Por conta da crise fiscal, o Estado precisa gastar muito no servidor, e por aí a gente só vê que essa crise só quem está pagando a conta, né, pelo menos do lado do governo, e também os trabalhadores, né? Os grandes empresários, os banqueiros, latifundiários, aí não, a conta não pode ser cobrada. Eu penso que essa questão que você coloca é fundamental. E nós devemos discutir isso cada vez mais com as pessoas. Porque nós estamos vivendo no Brasil esse desmonte do Estado, privatizações, o fim das políticas públicas, educação sendo privatizada, saúde sendo privatizada, daqui a pouco vai privatizar também a segurança pública. A pessoa vai ter segurança, tem que pagar pela sua segurança. Isso não é uma coisa gratuita, não. Isso interessa os interesses econômicos. Tá? Tem muito a ver com a emenda constitucional 95, a emenda que congela o Brasil por 20 anos. 20 anos sem investimentos em educação, em saúde, em segurança pública, em cultura, você está abrindo espaço para que esses setores sejam privatizados, para que a gente ganhe dinheiro. Você está colocando no mercado a educação, a saúde, a segurança pública, a cultura, daqui a pouco colocando no mercado também a energia elétrica, bens essenciais da vida, bens fundamentais da dignidade humana, ao bom convívio familiar. Então, essa ideia do Estado mínimo não é neutra, não. O Estado mínimo atende aos interesses do grande capital. É um Estado a serviço do capital. O que nós queremos debater com a sociedade brasileira, eu acho que o Partido dos Trabalhadores precisa colocar essa questão com muito vigor, o que nós queremos discutir com as pessoas, com as famílias, com as comunidades, nas escolas, nas igrejas, nos movimentos sociais, tomando uma cerveja, conversando com amigos. Nós temos que discutir isso, o Estado que nós queremos, para promover o bem comum, para possibilitar que todas as pessoas possam viver com dignidade e tenham acesso aos bens e direitos fundamentais da vida. A ausência do Estado penaliza sobre tudo isso. Essas são as grandes vítimas da ausência do Estado. Nós estamos vendo o Brasil, né? As filas da Previdência, a Previdência também está sendo privatizada, né? Estamos vendo a quebra das políticas sociais, milhares de pessoas sendo excluídas de programas fundamentais, como o programa Bolsa Família, como benefício de prestação continuada, o fim das políticas públicas, da segurança alimentar, que garante esse direito básico, fundamental da pessoa, que é o direito à alimentação, que é o primeiro degrau da cidadania, da dignidade humana, o fim das políticas da assistência social. Então, é esse conjunto de problemas que eu penso que greves, como a greve dos petroleiros, está colocando para a sociedade brasileira. Nós estamos abdicando das nossas riquezas, do nosso patrimônio. Nenhum país faz isso. Nenhum país desenvolvido. E nós queremos que seja a nossa grande e querida pátria brasileira. Eles falam muito do Brasil pátria amada, mas na verdade não tem a boca do Brasil. É uma submissão total aos interesses econômicos, aos interesses de nações poderosas, como no caso dos Estados Unidos. E nós precisamos cada vez mais discutir o Brasil que nós queremos para nós, brasileiras e brasileiros. Bom, meus amigos e minhas amigas, nós conversamos novamente sobre o país, sobre os nossos problemas que precisam ser resolvidos aqui com o deputado Pastor Ananias, e inclusive ele também é secretário de Estado nisso, em defesa da soberania nacional. Isso tem tudo a ver com esse assunto. Exatamente. Inclusive, já que tocou no assunto, eu aproveitar também, nós queremos levar à frente, parlamentar em defesa da soberania nacional,
cuidar da sua gente, é possibilitar que os 210 milhões de brasileiros e tantos forem no futuro, esse compromisso também com as meninas e meninos que estão a caminho, para que nós tenhamos realmente uma pátria a serviço da vida e do bem do nosso país e do nosso povo. Então, quero deixar claro que a nossa agenda está muito aberta. Quem quiser discutir conosco, debater conosco a frente e defesa da soberania, o nosso mandato está aberto, é uma das prioridades do nosso trabalho político e social. E quero aproveitar, para desejar a você, desejar também a todas as pessoas que estão sintonizadas conosco, um bom carnaval. Um carnaval de paz, um carnaval de amor, de encontro com as pessoas, de celebração. Aqueles que forem para as ruas, que façam o carnaval da alegria, o carnaval da esperança, da solidariedade, o carnaval sem violência, anunciando a sociedade que nós queremos, com muita alegria, com muito amor, com muita justiça. E também aproveito a desejar àqueles como eu,